Bom dia, boa tarde, boa noite. Bem-vindo a mais um vídeo do canal Contexto Original. E hoje a gente vai conversar um pouco sobre o texto de Gênesis 1, de 1 a 8, e entender em paralelo a isso a nossa responsabilidade dentro do que a gente estuda, dentro do que a gente ouve e dentro dos nossos critérios quando decidimos trazer uma mensagem específica ou um ponto em específico de alguma pregação, alguma ideologia, alguma narrativa como uma verdade para nossa vida. Nesse pequeno trecho de 8 versículos, quando a gente busca dentro da literatura judaica, a gente não precisa de muito mais do que 2 a 3 sábios comentando sobre esse trecho e citando referências para a gente encontrar aproximadamente aí de 20 páginas para mais de pesquisa bruta. E dentro dessa pesquisa, já logo de cara a gente encontra questionamentos como o porquê a Bíblia em si, a Torá, ela começa a partir de Gênesis e não a partir de onde é passado os mandamentos, devidamente específico, já que é um livro de leis. A visão judaica da Torá é muito relacionado a isso, sobre a Torá sendo um livro de leis, um livro de regras, quase que um livro de instrução sobre conduta mesmo. E se é um livro desse tipo, por que tem Gênesis, onde mostra o início de tudo e como se iniciou tudo? Uma outra dúvida que surge é sobre a questão da luz, quando o Eterno coloca ali que haja luz, e aí depois disso ele separa luz e trevas e nomeia um como dia, o outro como noite. Mas por que que primeiro haja luz e depois existe o dia e a noite, mas se já existia trevas? Sabe, são questionamentos que são levantados dentro da literatura judaica quase como se fosse um método científico de pesquisa. E eu, em particular, acho isso lindo. Mas é algo que também a gente pode tocar um pouco na gente, porque a gente olha para esse nível de preocupação com os detalhes e eu não sei vocês, mas eu às vezes me paro para me perguntar: eu tenho esse nível de preocupação, eu tenho esse nível de curiosidade, de vontade, de zelo de entender os detalhes? Ou é simplesmente aceitando o que me falam, muitas vezes sem pesquisar nem mesmo a fonte, sem se preocupar se a fonte citada realmente ela na sua essência está falando o que foi teoricamente ensinado ou se ela quer dizer outra coisa, que não tem nada a ver com aquilo e foi uma mensagem distorcida, sabe? A gente tem prestado realmente atenção nisso? Então essa é a minha provocação de hoje. O vídeo hoje em si ele é curto, não é um vídeo extenso, mas eu quero deixar essa provocação, onde eu convido quem ouvir isso a ter mais critério, a ter mais zelo, a se preocupar mais se o que você está ouvindo, considerando como uma verdade, ou às vezes até mesmo considerando como uma mentira, tem realmente um ponto de verdade, não tem nada de verdade, às vezes é uma verdade que se inicia, na verdade é uma mentira, né, que se inicia como verdade e é distorcida no meio do caminho, se tornando uma mentira, porém uma mentira emocionalmente fácil de se aceitar e de sustentar. Será que às vezes a gente não está simplesmente
deixando o critério pela comoção da emoção e até mesmo pelo o que as massas veem como certo, em vez de termos critérios individuais e pessoais, porque na hora de falar que, ah, não, Deus trabalha de forma individual com cada um, a individualidade é linda. Agora, na hora de você ter um critério pessoal, único seu, sobre o que você está ouvindo, sobre o que você está tomando como uma realidade, aí parece que essa individualidade toda ela perde sentido. E o que acaba tomando o espaço dessa responsabilidade é a preguiça, às vezes a comodidade, a facilidade. Então, eu convido a gente a prestar mais atenção nisso, a ser mais criterioso, a ser mais zeloso com isso, porque nos tempos atuais a própria Brit Hadashah, né, o Novo Testamento, já diz que seriam períodos de enganação, e pela própria literatura judaica é indicado isso, que a gente vive no mundo da enganação, no mundo das ilusões. Então, é bom a gente ter isso em mente e estar sempre atento, né? Bom, espero que tenham gostado, fiquem com Deus, Deus abençoe a todos e até semana que vem.